Estamos de volta, mais uma aula de Direito Constitucional e, como sempre, mais uma aula para você que se prepara para as provas de concurso. Seja bem-vindo. Nosso desafio de hoje é estudarmos o artigo 144 da Constituição, matéria de importância imensa para aquelas pessoas que pretendem prestar concurso na área de segurança pública. Se o seu objetivo é ingressar em uma das carreiras policiais, você precisa estudar para valer o artigo 144. No artigo 144, nós temos a questão da segurança pública no Brasil. E aí você vai me acompanhar, nós vamos passar pelo caput do artigo 144, vamos passar por cada um dos seus incisos, parágrafos, sempre procurando aquilo que o examinador da sua banca de concurso procura para testar os seus conhecimentos no momento da prova. E aí vamos lá, vamos para o caput do artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Neste comecinho, nessas duas primeiras linhas do caput do artigo 144, já temos oportunidade para que o examinador elabore uma questão para testar os seus conhecimentos. Segurança pública, dever do Estado. O Estado, nós sabemos que compreende União, compreende Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Aí a Constituição nos diz simplesmente dever do Estado. Será que os 4 entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, possuem este dever de prestar segurança pública, ou será que não todos os 4, somente alguns deles? Veja bem, segurança pública é dever do Estado, entenda União, Estados-membros e Distrito Federal. O município, ele possui responsabilidade, né? Como todos possuem responsabilidade para com a segurança pública, mas o dever mesmo está para a União, está para os Estados-membros e para o Distrito Federal. Registre isso, anote aí no seu caderno esta informação que às vezes é matéria cobrada nas provas de concurso. E vamos continuar, né? Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí nós vamos para uma série de 6 incisos que acompanham o caput do artigo 144. Nestes 6 incisos nós encontraremos 7 órgãos, tão somente 7 órgãos, que fazem a segurança pública no Brasil. E aí preste bastante atenção. Preste muita atenção neste detalhe, porque muitas vezes não é coisa rara de acontecer. As questões de concurso vêm de uma forma que outros órgãos que se assemelham à polícia figuram como se fossem órgãos de segurança pública, quando na verdade não são. Você não pode errar uma questão desse tipo. Só é órgão de segurança pública os 7 que estão aqui nestes 6 incisos do artigo 144 que nós veremos a partir de agora. Nenhum outro, mesmo que pareça bastante, se não estiver neste rol, não faz parte da segurança pública e você não vai marcar isso na sua prova. E quais são os órgãos então? Polícia Federal. Primeiro, Polícia Rodoviária Federal. Segundo, terceiro, Polícia Ferroviária Federal. Polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. E por fim, por último, incluído, de certa forma, recentemente, através da emenda constitucional número 104 do ano de 2019, as polícias penais. Então, quais são os 7 órgãos, e somente esses 7 órgãos que fazem a segurança pública no Brasil? Me acompanhe para memorizar mesmo. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal,
as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias penais. Polícias penais, seja da esfera federal, seja da esfera dos estados membros ou do Distrito Federal. Então são esses 7 órgãos que fazem a segurança pública no Brasil. E cuidado porque você pode estar acostumado com a guarda municipal do seu município, que é uma guarda atuante, que vai além das suas obrigações, vai além das suas atribuições e presta um verdadeiro serviço de segurança pública na prática, mas a prática não interessa para concurso. Guarda municipal não faz parte da segurança pública, não é órgão de segurança pública, porque não está aqui incluída neste rol que consta do artigo 144 da Constituição, nos seus 6 incisos que acompanham o caput. Guarda municipal, agentes de trânsito, né, os órgãos que fazem a segurança viária também não são órgãos da segurança pública, porque aqui não estão relacionados. E aí muitas vezes, né, o examinador, carregado de maldade, resolve elaborar ali uma questão em que traz a Força Nacional como sendo um órgão de segurança pública no Brasil. Força Nacional não consta aqui destes 7 órgãos que estão presentes nos 6 incisos do artigo 144. Então, Força Nacional não é órgão de segurança pública. Na verdade, Força Nacional não é nem um órgão. Força Nacional é um grupo, é uma tropa, policiais de diversos estados se juntam para atuarem em estados que estão vivenciando uma situação difícil na segurança pública, então recebe esta ajuda. Os órgãos de segurança pública são as polícias que enviaram seus integrantes para compor a Força Nacional, mas Força Nacional em si não é órgão de segurança pública, certo? Nós vamos avançar. Antes de partirmos aqui para o próximo ponto desta aula, nós vimos 7 órgãos que fazem a segurança pública no Brasil, e aí você preste bastante atenção na seguinte informação. Estes órgãos, eles ou são polícia administrativa ou são polícia judiciária. Existem essas duas polícias no Brasil, polícia administrativa e polícia judiciária. E aí já vai a primeira dica importante, a primeira nota, o primeiro alerta para você. Quando se fala em polícia judiciária, que na verdade só temos duas, né, a Polícia Federal e as polícias civis, não é porque tem esse nome de polícia judiciária que pertençam ao poder judiciário, não. Todas as polícias que constam aqui, as polícias e o corpo de bombeiros que constam aqui nesses 6 incisos do artigo 144, pertencem ao poder executivo. Polícia civil é polícia judiciária, sim, mas pertence ao poder executivo do respectivo estado. Polícia Federal é polícia judiciária, sim, mas pertence ao poder executivo da União. E por que então esse nome de polícia judiciária, se não pertencem ao poder judiciário? Porque essas polícias, polícia civil, polícia federal, uma de suas atribuições é fazer o inquérito, né? Proceder ao inquérito. E este inquérito vai servir para que o Ministério Público possa ali se embasar e oferecer uma denúncia. Este inquérito vai servir como elemento de prova, ou pelo menos de indício de prova, lá em um processo que tramite no Poder Judiciário. Por isso que são chamadas de polícias judiciárias, por conta desse trabalho diretamente vinculado aos interesses do Poder Judiciário, quando do julgamento dos processos, né? Dos processos criminais, porque as polícias investigam crimes. Então, agora nós podemos avançar com este alerta. Na verdade, ainda falta
dizer alguma coisa em relação às polícias administrativas. Eu disse que dos 7 órgãos, 2 são considerados polícias judiciárias e 5 outros são considerados polícias administrativas, né? Qualquer polícia que tiver como uma de suas características mais marcantes a ostensividade é uma polícia administrativa. Polícia ostensiva, aquela que facilmente se identifica, seja pelo uniforme, seja pelas viaturas plotadas, seja pela exposição de armamentos. Então esta polícia ostensiva, esta polícia que se percebe de cara, que está ali de uma forma que seja visível a todos, sempre será uma polícia administrativa. E aí nós temos as polícias militares, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos a Polícia Ferroviária Federal, que apesar de constar aqui do rol dos órgãos que integram a segurança pública no Brasil, se encontra em desuso, mas se voltar a existir, será uma polícia ostensiva, logo uma polícia administrativa. E os corpos de bombeiro também possuem aí uma característica de ostensividade. Então as polícias administrativas, elas, além desta característica de ostensividade, possuem também a importante missão de prevenção ao crime. São polícias preventivas. Elas se antecipam, elas se fazem presentes com o intuito de evitar o cometimento do delito. Mas se esta presença, se esta prevenção não for suficiente e o crime vier a ocorrer, aí chega o momento da polícia judiciária, a polícia repressiva entrar em cena, né? Procurar identificar o autor, procurar identificar quem cometeu aquele crime. Polícia administrativa de um lado, polícia judiciária do outro. E eu falei que uma das características mais marcantes de uma polícia administrativa é a ostensividade, é fardamento, né? É viaturas plotadas, é armamento à vista. Aí você pode estar pensando o seguinte: mas eu já vi polícia judiciária, polícia civil, por exemplo, ou mesmo a polícia federal, usando uniforme, com viaturas plotadas, com armamento à vista. Sim, você já viu, é uma prática comum no Brasil, né? Na verdade, o serviço em si, a exigência prática da missão acaba por levar essas polícias a agirem diferentemente do que se anuncia na Constituição, né? Em busca de prestar um melhor serviço para a sociedade. Às vezes, em muitas situações, a Polícia Civil precisa vestir um uniforme, precisa plotar uma viatura, da mesma forma a Polícia Federal. E do outro lado também existe isso, também policiais militares. Todas as polícias militares possuem os seus núcleos de inteligência, núcleos investigativos, que fazem o policiamento velado, né? Como se polícia judiciária fosse, como se polícia repressiva fosse. A prática diz uma coisa, o texto da lei, né, diz outra. Então o que importa para você, o que a lei diz, o que importa para você, para o seu concurso, é que as polícias administrativas são as polícias ostensivas por excelência, preventivas por excelência. Enquanto que as polícias judiciárias são polícias repressivas, né? E aí nós vamos agora finalmente avançar para o parágrafo 1º do artigo 144. Aqui nós vamos começar a estudar as atribuições da Polícia Federal. Importante, parágrafo 1º do artigo 144. E digamos que a sua pretensão não seja fazer concurso para a Polícia Federal, mas para uma outra polícia ou para o Corpo de Bombeiros. Não se iluda. Se você quer ingressar em uma das carreiras policiais, você precisa saber os anúncios constitucionais acerca de todas as polícias. Mesmo que você queira fazer concurso lá para as polícias penais, você precisa saber de tudo que a Constituição diz sobre a Polícia Federal. Você quer fazer concurso para a Polícia Militar, você precisa saber tudo que a Constituição diz
acerca da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos corpos de bombeiro, das polícias penais, porque todos são órgãos da segurança pública e aí, na prática, no serviço ali para valer, tantas vezes essas forças policiais distintas se unem em operação conjunta e mesmo que isso não aconteça, é preciso entender qual é o papel da outra polícia para que não haja uma invasão de competência, uma invasão de atribuição. Por isso que nós precisamos estudar a fundo este parágrafo primeiro, que fala sobre e demais comandos constitucionais que explicam a missão da Polícia Federal. Vamos à leitura. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a... Aí nós vamos, daqui a pouco, verificar as destinações, as missões, as incumbências, atribuições da Polícia Federal, mas fiquemos um pouquinho ainda neste parágrafo primeiro. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente. Atenção, um detalhe que muitas vezes é cobrado nas provas de concurso. Esta expressão, este destaque de órgão permanente, você vai encontrar sempre para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Ferroviária Federal. Nessas três instituições, a Constituição traz o destaque de órgão permanente. Não encontramos este órgão permanente para as polícias militares, para os corpos de bombeiros, para as polícias penais, tão somente para essas três. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Federal. Então, um detalhe que não tem assim muita importância prática, mas tem importância para o examinador da sua banca de concurso, que às vezes troca as ideias, troca os textos e leva este órgão permanente para uma polícia outra, para a qual a Constituição não fez a referência. Então se ligue que órgão permanente consta apenas nessas três primeiras polícias da União, Polícia Ferroviária, Rodoviária e a Polícia Federal. Organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. A Polícia Federal possui uma carreira. Para você ingressar na Polícia Federal, você pode fazê-lo, seja através do cargo de delegado, aí você precisa ser bacharel em Direito, você está lá no topo, está lá no comando, você entra como delegado, ou então você pode entrar também como perito. O perito aí se exige nível superior específico, o edital vai trazer, abriu vaga para perito, digamos, em Química, em Biologia, enfim, o edital é que vai dizer qual é o nível superior exigido para o cargo de perito. Então você tem na carreira da Polícia Federal delegado, você tem perito, você tem escrivão, agente, papiloscopistas, e aí qualquer nível superior atende. Então, carreira da Polícia Federal, delegado, perito, escrivão, agente, papiloscopista. Certo, mas destina-se aqui. A que se destina a Polícia Federal? Inciso 1º do parágrafo 1º. Apurar infrações penais contra a ordem política e social. Apurar infrações penais, crimes, contravenções, infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Vamos parar um pouquinho aqui para que a gente entenda bem aqui esta atribuição da Polícia Federal. Polícia Federal entra no jogo, Polícia Federal investiga, Polícia Federal se interessa sempre por aquelas infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, não somente da União em si, mas de suas entidades autárquicas e de suas empresas públicas. Então, empresa pública federal, autarquias da União e a própria União em si,
se existir um delito cometido que venha contra os interesses da União, contra os seus bens, os seus serviços, é competência, é atribuição da Polícia Federal proceder à investigação. Também a ordem política e social, os crimes políticos. Os crimes políticos, inclusive nós já estudamos isso aqui em aulas passadas, quando ocorre, a competência para processar e julgar é do juiz federal. Na primeira instância, o juiz federal é competente para o processamento e o julgamento dos crimes políticos após receber o inquérito da Polícia Federal, né? Por outro motivo, o Ministério Público tenha meios para oferecer a denúncia diretamente. E o curioso desse crime político é que, em primeira instância, nós temos o juiz federal julgando e o recurso cabível sobe diretamente para o Supremo Tribunal Federal, sem passar por TRF, sem passar por STJ, recurso do juiz federal direto para o STF nos crimes políticos. Mas qualquer crime que seja cometido contra os interesses da União, das suas entidades autárquicas e de suas empresas públicas. Então, por exemplo, o INSS é uma autarquia da União. Crimes contra o INSS, a competência, a atribuição para investigar é da Polícia Federal. Caixa Econômica Federal, por exemplo. Correios são empresas públicas federais. Crimes cometidos contra a Caixa Econômica Federal, contra os Correios, competência para proceder à investigação é da Polícia Federal, porque são empresas públicas federais. E aí, cuidado. Preste bastante atenção aqui em um detalhe, né? Nós sabemos que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal, mas nós sabemos que o Banco do Brasil não é uma empresa pública federal, mas é uma sociedade de economia mista que tem a União como o maior acionista majoritário. Porém, os crimes cometidos contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ou até mesmo contra a Petrobras, que também é uma sociedade de economia mista, em regra, a competência investigativa, a atribuição para investigar, né? Vamos usar atribuição e não competência, porque no rigor da técnica nós temos competência para o Poder Judiciário e temos atribuição para as polícias. Então, crimes cometidos contra a Petrobras, que é sociedade de economia mista, contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, em regra, é atribuição das polícias civis. Por quê? Apesar de terem a União como o acionista maior, não estão aqui nesta relação de órgãos que, quando contra eles, contra seus interesses, um crime é cometido, a atribuição é da Polícia Federal. Agora, na prática, você vai ver diversas vezes a Polícia Federal investigando, por exemplo, um roubo cometido contra o Banco do Brasil, por um outro motivo que se encontra aqui neste mesmo inciso primeiro. Vamos continuar a leitura. Apurar infrações penais contra a ordem política, social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Porque eu disse que às vezes você vai encontrar a Polícia Federal investigando, procedendo inquérito de um roubo a uma agência do Banco do Brasil, mesmo não sendo sua atribuição em primeira mão. Porque às vezes a organização criminosa que cometeu este crime de roubo contra o Banco do Brasil vem agindo em vários estados da federação e a Polícia Federal está na cola. Por quê? Repercussão interestadual ou repercussão internacional desloca a atribuição para a Polícia Federal. É por isso que nós vamos encontrar na prática a Polícia Federal investigando crimes cometidos contra o Banco do Brasil, crimes cometidos contra a Petrobras,
desde que haja esta repercussão interestadual ou internacional. Mas se lembre que a regra é o seguinte: empresas públicas, federais, autarquias da União e a própria União em si, crimes cometidos contra seus interesses, seus serviços e seus bens, é atribuição da Polícia Federal investigar, proceder ao inquérito. Já as sociedades de economia mista, crimes cometidos contra elas, aquelas sociedades de economia mista que possuem a União como o acionista majoritário, em regra, é da Polícia Civil, das polícias civis dos estados em que se encontre localizada aquela agência, certo? Mas vamos para frente. Nós temos ainda o inciso 2º, onde se traz mais atribuições da Polícia Federal: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Gente, aqui nós temos algumas atribuições da Polícia Federal que não são exclusivas dela. A Polícia Federal, por exemplo, tem como obrigação prevenir e reprimir o tráfico, mas não é uma atribuição exclusiva da Polícia Federal. Outras polícias, também é exemplo das polícias civis, até mesmo a Polícia Militar, também fazem esta prevenção e esta repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes. E aqui nós temos no próprio inciso 2º, no finalzinho, esta permissão, sem o prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de atuação. Aí as atribuições que o inciso 2º traz para a Polícia Federal: prevenir o tráfico de entorpecentes, drogas afins, o contrabando e o descaminho, mais 2 tipos penais. É fácil para a gente compreender o que seja o tráfico de entorpecentes, mas às vezes distinguir o contrabando do descaminho apresenta alguma dificuldade. Mas vamos aqui esclarecer para você, Apesar de ser assunto lá para o direito penal, mas pode ser que em um contexto de direito constitucional também o examinador faça de uma forma que exija o seu conhecimento em relação ao contrabando e ao descaminho. O crime de contrabando se configura, se verifica sempre que alguém importar ou exportar mercadoria proibida. Esta mercadoria, de acordo ali com a legislação interna, a legislação do nosso país, não pode ser importada, ou não pode ser exportada. E alguém vai, importa ou exporta, esta pessoa incorre em um crime de contrabando. Já o descaminho é um pouco diferente. O descaminho acontece, se verifica quando alguém importa ou exporta mercadoria permitida. Veja que do contrabando é mercadoria proibida. Já no descaminho existe a importação ou a exportação de mercadoria permitida, porém o faz sem recolher os tributos devidos. Aí se configura um crime de descaminho, Um crime de descaminho. Veja a diferença: contrabando exporta ou importa uma mercadoria proibida, enquanto que o descaminho importa ou importa uma mercadoria permitida, porém sem um recolhimento devido dos tributos. Aí é uma competência, uma atribuição da Polícia Federal, sem prejuízo da ação fazendária, as secretarias da Fazenda, o fisco em si também atua contra o crime de contrabando e o descaminho, e sem prejuízo de órgãos públicos, outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Muito comum a ação das polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, no combate, na prevenção e na repressão, principalmente do tráfico ilícito de entorpecentes. Por isso que atribuições não exclusivas no inciso 2º do parágrafo 1º do nosso artigo 144. E vamos para frente. Terceiro, mais um grupo de atribuição da Polícia Federal:
exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Outro grupo de atribuições não exclusivas. Não é somente a Polícia Federal que exerce esta polícia marítima, esta polícia aeroportuária e de fronteiras. É obrigação, sim, da Polícia Federal e ela o faz. Polícia Marítima, você encontra a Polícia Federal patrulhando os nossos mares. Polícia Aeroportuária, você encontra sempre policial federal nos aeroportos e nos portos brasileiros. E você também encontra policiais federais nas principais vias de acesso a outros países, nas fronteiras. Mas não é uma atribuição exclusiva. Você também vai encontrar outras polícias patrulhando o mar. Você vai também encontrar outras polícias presentes, por exemplo, nas linhas de fronteira. Exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira é sim obrigação da Polícia Federal, mas não é exclusivo dela. Inciso 4. Agora sim. No inciso 4, nós temos uma atribuição da Polícia Federal que é exclusiva dela, só ela faz e mais ninguém. Se alguma outra polícia fizer, o procedimento vai ser nulo, porque é uma competência exclusiva da Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Sempre que alguém comete um crime contra os interesses da União, seus bens, seus serviços, ou contra os interesses, bens e serviços de suas autarquias, de suas empresas públicas, a Polícia Federal entra no jogo para proceder ao inquérito. E este proceder ao inquérito, este trabalho investigativo é de Polícia Judiciária, e a Polícia Federal é a Polícia Judiciária. Este seu papel de Polícia Judiciária da União é exclusivo, somente ela faz e mais ninguém. E agora nós vamos para o parágrafo 2º. Parágrafo 2º, onde temos o anúncio constitucional da atribuição da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, lembra que eu falei deste destaque de órgão permanente, somente encontrado quando a Constituição fala da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal. Então aqui está. Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. É bem simples a atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Bem simples, mas de grande importância. Fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E aí, a exemplo do que nós vimos agora há pouco com a Polícia Federal, também é um órgão estruturado em carreira. Só que, cuidado. Quando estudamos a Polícia Federal, vimos que as carreiras da Polícia Federal são múltiplas, são plurais. Você pode entrar para a Polícia Federal como delegado, como perito, como escrivão, como agente ou como papiloscopista. Já a carreira, já o ingresso na Polícia Rodoviária Federal é único. Você faz concurso para PRF, para Policial Rodoviário Federal e só. O ingresso é este. Lá dentro você pode ascender na hierarquia, mas a porta de entrada é única. Você faz concurso para Policial Rodoviário Federal. E aí você passou, você tomou posse, você vai começar a patrulhar as rodovias federais. E esse seu patrulhamento, patrulhamento ostensivo, por isso que é uma polícia administrativa, por conta dessa ostensividade, nesse seu patrulhamento você vai ali coibir delitos de trânsito, você vai cuidar da segurança viária e vai também prevenir e reprimir crimes que venham a ocorrer
pelas rodovias federais que nós temos, né, uma malha bem extensa no nosso país. Este foi o parágrafo 2º e já vamos para o parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Eis uma polícia em completo desuso no Brasil. Há algum tempo, o Brasil decidiu privatizar suas ferrovias e aí a existência da Polícia Rodoviária Federal ficou, perdeu o sentido. Nós praticamente não vamos encontrar nenhum policial ferroviário federal no Brasil. Mas existe a previsão na Constituição, digamos que no futuro o Brasil volte a investir em ferrovias, este órgão será reativado. Certo. E no parágrafo 4º, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, cuidado, já neste comecinho do parágrafo 4º, nós encontramos uma possibilidade de pegadinha para a sua prova de concurso. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira. Quando nós estudamos, vimos agora há pouco a Polícia Federal, que também é uma polícia judiciária, que também tem delegados, delegados lá no topo de comando. Não existe, a Constituição não detalhou, dirigidas por delegados de carreira. A Constituição não traz isso para a Polícia Federal, só traz para as polícias civis. Se bem que na prática exista uma legislação infraconstitucional que garanta que as polícias federais hoje sejam dirigidas por delegados de carreira da própria Polícia Federal, mas não é um anúncio constitucional. A Constituição anuncia isso para quem? Para as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira. Um material aqui muito interessante, muito oportuno para que o examinador da sua banca de concurso confunda os textos. Leve essa história de dirigidas por delegados de polícia de carreira para a Polícia Federal, tentando levar você ao erro, induzir você ao erro de uma questão na sua prova. Mas fique o alerta. Dirigidas por delegados de polícia de carreira, tão somente a Constituição anuncia para as polícias civis. Dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem as polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Deste parágrafo 4º, nós podemos perceber o caráter residual das atribuições da Polícia Civil. Por que residual? Porque é o que sobra. Se for competência da Polícia Federal, a Polícia Civil não entra na história. Se for competência das polícias militares, das Forças Armadas, a Polícia Civil não entra na história. O que sobra de crimes cometidos por este Brasil afora é que fica a cargo da Polícia Civil. E olha que sobra muita coisa. Mas crimes cometidos contra os interesses da União, de suas autarquias, de suas empresas públicas, crimes que possuam uma repercussão interestadual, internacional, a Polícia Civil não se mete porque é atribuição da Polícia Federal. Crimes militares que venham a ocorrer nas polícias, entre policiais militares, bombeiros militares ou militares das Forças Armadas, a Polícia Civil também não entra nessa história porque não é sua atribuição, é atribuição das próprias corporações militares apurar os crimes militares. Logo, uma atribuição residual para a Polícia Civil. O que não for atribuição da Polícia Militar, o que não for atribuição da Polícia Federal, sobra para quem? Para as polícias civis. E aqui nós vamos agora para o parágrafo 5º. As polícias militares cabem a polícia ostensiva.
Ostensivo é você já lembre do preventivo. É ostensivo, é de fácil visualização para justamente intimidar o criminoso para que ele não se sinta encorajado a praticar seus delitos. As polícias militares cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. E as atribuições definidas em lei para o corpo de bombeiro é isso que nós bem sabemos, né? O corpo de bombeiro, a lei define para ele como atribuição, por exemplo, combater incêndios, evitar afogamentos, trabalhar em desastres, são as atribuições definidas em lei, além daquelas atividades próprias da defesa civil. É o que nós temos aqui no parágrafo 5º. Uma observação antes de irmos para o 5º-A, essa observação eu farei oportunamente, né? Vamos avançar para a gente não perder a linha de raciocínio. O parágrafo 5º-A, este 5º-A, você sempre deve ficar atento que quando tem esta letra acompanhando o número dos artigos, dos parágrafos, é porque estamos diante de uma emenda constitucional. E aí foi a emenda constitucional número 104 do ano 2019, que incluiu as polícias penais entre os órgãos que fazem a segurança pública no Brasil. Parágrafo 5º-A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a quem pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Antes do ano 2019, não tínhamos as polícias penais como órgão, né, que fazem segurança pública no Brasil. Eram chamados de agentes penais, agentes penitenciários. Agora se chamam de policiais penais porque foram incluídos entre os órgãos que fazem segurança pública no Brasil. E aí nós temos policiais penais federais, né, da União, quando trabalham em estabelecimentos penais da União. Nós temos policiais penais dos estados e do Distrito Federal. Se trabalham, né, em estabelecimentos penais do estado ou do Distrito Federal, pertence a esses órgãos. Qual é a missão de um policial penal? A segurança dos estabelecimentos penais. Evitar que fugas aconteçam, evitar que conflitos ocorram entre os internos. E, finalmente, vamos para o parágrafo 6º, onde eu queria fazer uma observação para você, importante para a sua prova de concurso. As polícias militares e os corpos de bombeiro militares, forças auxiliares e reserva do Exército. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Força auxiliar e reserva das Forças Armadas, incluindo Marinha e Aeronáutica, além do Exército? Não. A Constituição deixa claro que tão somente Polícia Militar e Corpo de Bombeiro é força auxiliar e reserva do Exército. Muitas vezes, nas provas de concurso, vem como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, sendo força auxiliar e reserva das Forças Armadas, e não é isso. Força auxiliar e reserva do Exército. Grave, não é isso nunca. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, aos governadores dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. Então veja quem é que é o chefe das polícias militares, né? Quem é o comando maior das polícias civis e das polícias penais estaduais, por exemplo? Governador do estado. As polícias civis, as polícias penais estaduais ou penais distritais, as polícias militares se subordinam, possuem como comandante maior, como chefe maior, o governador do estado ou o governador do Distrito Federal. Mas aqui preste atenção em um detalhe. Nós temos em outro comando constitucional que
as polícias militares e os corpos de bombeiros militares do Distrito Federal são organizados e são mantidos pela União. Lei da União definindo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, e recursos da União para sustentar todo o efetivo, toda a logística das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, quem organiza e quem mantém? A União. A União. Aí, por conta disso, às vezes o examinador da banca de concurso faz o seguinte: traz esse comando constitucional que anuncia este fato da Polícia Militar, os corpos de bombeiros serem, e além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, também as polícias civis, as polícias penais serem mantidas e organizadas pela União. O que é que ele faz? Ele leva o candidato a marcar uma assertiva em que essas polícias são subordinadas ao presidente da República, já que é a União que organiza, já que é a União que mantém. E não é isso. Não é isso. Se subordinam ao governador do Distrito Federal. Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Penal do Distrito Federal se subordinam ao governador do Distrito Federal, mesmo que alguma dessas instituições sejam organizadas e mantidas pela União. A subordinação é sempre ao governador do Distrito Federal. Gente, nós vamos voltar na próxima aula para continuarmos a estudar os parágrafos do artigo 144, inclusive para vermos a Guarda Municipal, os órgãos que fazem segurança viária, mas por enquanto vamos dar uma pausa para que não se alongue demais o vídeo. E eu quero aproveitar para agradecer a sua audiência e pedir que, se você gostou da aula, aproveita, se inscreve no nosso canal, curta este vídeo e aguardo você daqui a pouco para continuarmos os nossos estudos do artigo 144. Até já!